Vou voltar aqui para essa parte de Scrum. Esses slides aqui são menos densos do que os de introdução a gerenciamento de projetos, então acho que esses aqui vão mais rápido, tá? Então, vamos lá, Scrum, hein? O que é o Scrum? O Scrum é uma metodologia de gestão de projeto ágil, tá? Então, assim, ele segue os princípios do Agile, né, ou metodologias ágeis, tá? Que é a priorização de alguns elementos em detrimento de outros. Então, priorização de indivíduos e interações sobre processos e ferramentas, do software pronto sobre documentação detalhada, colaboração dos clientes e times sobre contratos e capacidade de mudança sobre seguir planos. Ou seja, a gente está mais interessado aqui em fazer uma gestão mais próxima, com menos burocracia, entre aspas, se é que a documentação pode ser encarada como burocracia, e onde a gente consiga fazer uma gestão, digamos, em detalhes, pelo menos por um curto período de tempo. Tá? Então, a gente vai ver que tem várias características do Scrum que você faz uma gestão muito próxima, mas que também só é adequada se você consegue fazer um período de tempo pequeno e que muitas vezes só funciona para equipes pequenas, né? Existe toda uma conversa sobre como escalar o Agile, tem Scrum of Scrums, tá? E um monte de outras coisas que, na prática, para projetos grandes, até hoje, a metodologia do PMI ainda é mais dominante. Tá? Então, vamos ver o Scrum. A gente vai acabar usando o Scrum aí, em trabalhos de disciplina. Tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O Scrum ele surgiu ali baseado por volta dos anos 90, tá? Em uma indústria que não é a indústria de software, apesar de ser muito usado na indústria de software. Tá? E o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland foram os primeiros a usar para desenvolvimento de software. Tá? Os princípios básicos são objetividade, papéis bem definidos e facilidade de aprendizado. Tá? O que o Scrum vai trazer assim, de benefício imediato para a gente? Né? A visibilidade do andamento do projeto para um pedaço do projeto. Tá? O pedaço que está sendo executado no momento. Tornar problemas visíveis, facilitando a resolução e melhor comunicação com o cliente e eu diria também com o time, tá? Como é que funciona aqui? Temos algumas características do Scrum. Os times, eles costumam ser auto-organizáveis, tá? Eles precisam ser auto-organizáveis, tá? Porque a gente vai definir o escopo, mas não vamos ficar definindo quem faz cada atividade, tá? Então, as pessoas pegam as atividades e não as atividades são atribuídas às pessoas. Tá? Isso é uma característica forte aí do Scrum. Processo de desenvolvimento através de sprint. Sprint é um período de tempo fixo, no qual vai ser gerado um entregável. Tá? Então, assim, o processo de desenvolvimento ele é você ir quebrando o teu escopo em sprints e executando ele e entregando de forma interativa e incremental. Tá? Requisitos, eles são organizados numa lista chamada Product Backlog. Nós temos o Product Backlog pode ser considerado o escopo do projeto, ou seja, tudo que tem para fazer no projeto. Você tem lá uma lista com um monte de coisas e a gente vai pegar itens da lista, organizar num sprint e executar o sprint. Assim, de uma forma muito por alto, né? O Scrum também tem um conceito de tempo fechado, chamado de time box, tá? No nível de tarefa. A gente vai quebrar as atividades até tarefas que caibam num período de tempo bem pequeno, geralmente um dia. Tá? E aí a gente vai ter controle em relação a esse nível de detalhe. Tá? A gente vai ter
uma granularidade onde a gente vai conseguir visualizar se as coisas estão andando ou não estão andando. E no Scrum a gente consegue chegar nesse nível que é um nível diário. Aqui tem uma imagem para mostrar como é que funciona o Scrum. Então, a gente tem, primeiro de tudo, o Product Backlog, que é o conjunto total de coisas que tem que ser feitas no projeto. Esse conjunto, esse escopo, né, ele é quebrado aí em Sprint Backlogs, ou seja, para um sprint, a gente pega um pedaço do escopo e aí vai detalhar esse escopo até um nível de tarefas, tá? Tarefas que caibam aí nesse time box, por exemplo, pode ser um time box diário. Você vai quebrando as tarefas até chegar nesses pedacinhos. Dentro do sprint, né, o sprint é um período de tempo aí que pode ir de 10 a 30 dias, tá? A gente aceita até uma variação em relação a isso, onde vai ser feito um entregável, que é algo entregável, seria esse sprint backlog. É claro, nem sempre tudo é entregue, mas o estimado para ser entregue é esse sprint backlog. E aí, dentro desse ciclo aqui, que é o sprint, tá? Que é esse ciclo de entrega, existem reuniões diárias, a cada 24 horas, para que a gente possa ir acompanhando o andamento do projeto, mas acompanhando de uma forma assim, bem suave. Eu vou falar o que acontece nesse daily meeting, tá? A gente vai ver que não é uma coisa tão pesada assim. Beleza, isso aqui é por alto o funcionamento do Scrum. Existem alguns papéis e responsabilidades dentro do Scrum. A gente tem ali um papel que é chamado de Scrum Master. Por favor, não confundam o Scrum Master com o gerente de projetos, tá? São papéis diferentes e, assim, tem pessoas que acumulam o cargo, acumulam, assim, os dois papéis. Não deveria, tá? Assim, o Scrum Master ele é como se fosse um guia da metodologia do Scrum, como se fosse mais um guru, um cara que vai ajudar as pessoas com a metodologia. Ele tem que conhecer bem a metodologia e ele ajuda a equipe a aplicar a metodologia, sendo muitas vezes facilitador, tá, de comunicação, e assim vai. Ele ajuda a manter o time funcional e produtivo e protege o time de interferência externa. Cara, isso aqui é muito diferente do papel do gerente do projeto. O gerente do projeto, ele pode ter um papel assim mais diretivo, sabe? Dizer às pessoas o que elas têm que fazer ou atribuir atividades, atribuir pessoas a atividades e tomar conta de recursos, essas coisas. O Scrum Master não deveria fazer isso, tá? O papel principal do Scrum Master é um facilitador, um guia da metodologia. Além do Scrum Master, a gente tem o Scrum Team, que são as pessoas que trabalham no time, tá, do Scrum. Geralmente é no máximo 10 a 15 pessoas, são times pequenos, tá? Auto-organizável, as pessoas que vão organizar como vão fazer as tarefas. Eles realizam estimativa de esforço de trabalho, tá? Ou seja, eles que dizem quanto tempo que cada tarefa vai levar, o esforço de cada tarefa, ajuda lá no detalhamento do sprint, desenvolve software e assim vai. Ou seja, executa as tarefas de projeto em si, tá? O Scrum Team. Temos o Product Owner, que é o responsável sobre o produto, né? Então, esse cara aqui é o dono dos requisitos, né? Ele é o cara que vai ser a porta da equipe para os, digamos, usuários ou clientes. Tá? Então, ele que é responsável pelo Product Backlog, prioriza o que deve ser incluído em cada sprint. Ele que vai dizer o quanto cada coisa vale para o negócio. E faz as validações, aceitando ou rejeitando as entregas do time. Então, assim, tem esses 3 papéis principais no Scrum. Aí vamos dar uma olhada como é que funciona em detalhes cada parte do projeto. Tá? Então, primeiro, o Product Owner ele vai construir um backlog inicial com as histórias de usuário, ou seja, ele define o escopo, né? O que precisa ter nesse projeto.
Tá? O Product Backlog tem as funcionalidades de negócio, requisitos técnicos, que precisam ser implementados no sistema, ou seja, funcionalidades e quais são as características dela. Cada história deve conter aí um valor para o negócio e complexidade associada. Olha só, o Product Owner, ele entende bem do negócio, então ele é o cara apropriado aqui para definir o valor do negócio, tá? Valor para o negócio. E quão importante aqueles itens são para o negócio. Complexidade, ele pode chutar, ele tem, assim, uma noção, digamos, mas quem tem propriedade mesmo para falar de complexidade associada costuma ser o Scrum Team. A gente vai ver que um primeiro chute do Product Owner não é um problema sério, mas que isso aqui vai ser revisado durante o processo aí de sprint. Tá? Aqui, para dar uma noção para vocês, o que é uma história de usuário ou um card de história, né? Assim, já foi muito comum em tempos mais atrás, mais antigos, as pessoas escreverem e usarem elementos físicos, né? Cartões em papel mesmo para descrever as histórias do usuário e usar esses cartões. Eu, hoje em dia, não vejo isso como uma coisa boa, uma coisa positiva, por N problemas que podem acontecer com cartões físicos. Por exemplo, cartão some, cartão molha, cartão rasga, e um monte de características que, se a gente tiver essas histórias num sistema computacional, você não vai ter esses problemas. Aí, associada, aumentando ainda mais essa questão, né, a questão do coronavírus, aí, todo mundo trabalhando remoto, quem trabalhava com cartão físico, cartões físicos ficaram lá todos no escritório, né? E aí vão ter que passar tudo para um sistema para poder compartilhar informação remota com os outros. Ou seja, vale muito mais a pena usar um sistema automatizado para gerir as histórias de negócio, né? Acho que usar post-it e quadro, hoje em dia, pelo menos nessa situação que a gente está, ela é basicamente inviável. Então, assim, isso aqui é só para dar uma noção para vocês. O que teria num cartão, né? Tem um título, tem uma descrição, que a gente vai ver como é que é feita essa descrição. E aí tem pontos de negócio, né? E, assim, pode ser pontos de complexidade também, e prioridade, que é a prioridade para o negócio. Ideia de como estruturar uma história de usuário, né? A história de usuário, segundo aí o manual do Scrum, a gente tem um formato para escrever. Então, tem aqui um templatezinho que é as, a, ou seja, como aí aqui vem um papel, né? Como gestor de projeto ou como, sei lá, administrador de RH, quem é que vai estar relacionado com essa história, tá? I would like to, ou seja, eu gostaria de fazer alguma coisa. Então, aqui vai vir a característica, a funcionalidade que vai estar incluído na história. Então, e para que, qual é o objetivo da pessoa com isso, tá? Então, eu, como professor da disciplina, gostaria de cadastrar os alunos no Teams para que eles consigam assistir a minha aula. Tá? Então, isso pode ser uma história de usuário, tá? Bem simplificada, tá vendo? Aqui não tem muitas características, mas já dá uma noção do que precisa ser feito. E aí tem aqui embaixo, ou no verso do cartão, né? Acceptance Criteria, ou seja, quais são os critérios de aceitação, tá, em relação a essa história. Então, digamos, aqui a gente escreve alguns casos que são, assim, como é que o Product Owner vai validar essa história? Tá? Que testes que ele vai fazer, que seriam testes de aceitação, que testes que ele vai fazer quando ele receber essa história para aceitar isso aqui ou não? Então, digamos que a minha história ainda seja eu como professor do Cefet, gostaria de cadastrar meus alunos para que eles consigam assistir minha aula. Então, eu tenho os critérios de aceitação. Por exemplo, eu preciso que um aluno do Cefet eu consiga cadastrar esse aluno. Tá? E eu posso ter outros casos, do tipo, eu preciso que não seja possível cadastrar alunos que não sejam do Cefet. Ou seja, eu não quero poder incluir uma pessoa que não é daqui.
tá? E eu posso ter outros casos associados do tipo, eu quero poder inscrever um aluno que não está inscrito na disciplina oficialmente no Cefet, que é o caso de alguns que estão aí ainda em período de inscrição e que não estão inscritos e que precisam assistir a aula por enquanto. Então, tá vendo o que são esses critérios de aceitação aqui? Por que é importante definir esses critérios de aceitação durante a elaboração das histórias? Porque você, como desenvolvedor, né, o que seria o mais normal, né? Que você pegue esses critérios de aceitação e execute depois que o software estiver pronto, né? Depois que essa história estiver pronta, para que o Product Owner consiga executar isso aqui com sucesso. Tá? Ou seja, para que isso seja possível, você tem que ter as histórias de aceitação no máximo até o início do sprint. Terminar o planejamento do sprint e ter isso aqui. Tá? Novamente, a gente vai ver ali algumas etapas do planejamento do sprint, onde a gente pode detalhar não só a história de usuário, quanto os critérios de aceitação. Aqui tem alguns números também no cartão, tá? Aí depende do critério de cada um, mas você tem aqui um identificador do cartão e aí provavelmente pontos de prioridade para o negócio e complexidade. O Product Backlog é a lista com todas as funcionalidades, tá? Então, assim, vamos pensar aqui, né? A gente pode organizar essa lista em qualquer artefato computacional aí, por exemplo, uma planilha, ou pode usar uma ferramenta própria para isso, né? Agora, você precisa ter essa lista em algum lugar, né, para ser priorizada. Como é que funciona o sprint? O sprint lá é o período de 2 a 4 semanas, e existem algumas etapas aqui no sprint. Então, a primeira etapa se chama Sprint Planning, tá? No início do sprint. A gente vai ver também que tem o Daily Scrum, que é diário, todo dia tem uma reunião rápida para conversar algumas coisas. Existe, no final do sprint, o Sprint Review e o Sprint, a retrospectiva do sprint. Tá? Sprint Planning, tá? Selecionar qual o objetivo? Selecionar as histórias que serão realizadas no sprint. Pré-requisito aqui é ter o Product Backlog com histórias, valores de negócio e complexidade. Esse chute aí do Product Owner. E ela é dividida em 2 momentos, tá? A seleção das histórias junto do Product Owner e o detalhamento das atividades. Na parte 1, seleção das histórias. Quem é que participa, né? O Product Owner, o Scrum Master e o Scrum Team. O Product Owner vai selecionar as histórias que geram maior valor para o negócio ou para o produto. E o time vai selecionar o que ele considera possível desenvolver no sprint. Ou seja, o Product Owner vai pedir ali algumas coisas e o time vai dizer, ó, eu acho que no período de 2 a 4 semanas, na verdade, assim, para cada projeto, o sprint ele tem um período fixo, tá? Então, digamos que seja 2 semanas. Todos os sprints vão ter o mesmo período, 2 semanas. A gente vai ver que isso é importante para a medição da velocidade da equipe, de desenvolvimento da equipe ali dentro do sprint. Tá? Então, assim, o que vai caber no sprint? O Product Owner vai dar a prioridade, o time vai cortar um pedaço dessa prioridade ali, até aqui dá para colocar nesse sprint. Tem alguns detalhes técnicos sobre seleção de histórias. O primeiro sprint, ou os primeiros sprints, eles costumam ter um erro de medição, por conta que a gente está falando de algumas unidades abstratas aqui. Então, quando a gente fala de pontos de complexidade ou complexidade associada, o que é isso, né? O que é a complexidade? A gente não tem uma noção exata de como estimar isso de start no projeto, a menos que você tenha uma base histórica de outros projetos com aquela mesma equipe, aí você consegue. Mas, sem isso, você vai dar um chute. A seleção do sprint ali é um chute. É claro, a gente vai ver que tem a medição e conforme você vai passando os sprints, você consegue melhorar a sua medição.
Depois, na segunda etapa do planejamento do sprint, as histórias que foram selecionadas vão ser detalhadas. Ou seja, ela vai, se precisar de mais informação sobre a história, essas histórias podem ser levantadas, as informações junto com o Product Owner, e elas vão ser quebradas em atividades, tá? Então, assim, o planejamento do sprint, ele deve ter ali no máximo 1, 2 dias de duração, tá? Na verdade, o detalhamento das histórias, né? Por que você tem esse detalhamento das histórias pequeno, né? Aquele conceito de time box que eu falei. Porque a gente vai começar a fazer controle no nível de detalhamento que a gente tiver quebras de atividades. A gente vai ver mais para frente que, por exemplo, no quadro Kanban, né? Que a gente movimenta as atividades se elas já foram iniciadas, se elas estão sendo feitas ou se elas já foram concluídas. E isso, assim, se a gente tem um time box diário, a gente vai, no máximo, ter a percepção de atraso desse time box, tá? Eu vou começar a perceber que meu projeto está atrasando, está tendo problema, no time box que eu estou trabalhando ali. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Não são atribuídas responsáveis para as atividades, tá? Isso não é bem feito no daily meeting, tá? Assim, as pessoas são auto-organizáveis, elas vão escolher, elas vão pegar as atividades e vão começar a fazer as atividades ali durante o Scrum, tá? No daily meeting a gente mais resolve problemas, tá? Nem resolve problemas, a gente fala os problemas para eles serem resolvidos depois. O que mais que é feito no detalhe, na segunda parte do planejamento do sprint? Revisão do tempo, ou seja, muitas vezes a gente tem ali uma estimativa de complexidade para uma história e depois que a gente faz o detalhamento, ela precisa ser revista, tá? E aí pode ser que você coloque mais histórias, se você achar que tem capacidade de cumprir mais no sprint, ou você pode ter que tirar histórias por conta de você descobrir que elas têm muita coisa e que não vai dar tempo de fazer tudo. Como o time no Scrum ele é auto-organizável, tá? Imagina, se a gente tiver as pessoas fazendo estimativas ali de atividades e elas não conseguem chegar num consenso, a gente vai ter que ter algum mecanismo de chegar num consenso, tá, entre os participantes. Então, um dos mecanismos que são propostos ali pelo Scrum é uma atividade chamada de Planning Poker. Tá? O Planning Poker, ele visa você ajudar os participantes a chegar num consenso quando a gente está fazendo estimativa. Então, vou dar uma explicação rápida aqui do funcionamento do Planning Poker, né? O que é o Planning Poker, né? Ele é um jogo de estimativa onde você tem um baralho aqui com alguns valores que estão numa escala aí que é chamada escala de Fibonacci, né? E esses valores, cada participante tem o seu card aqui, ou seja, tem conjunto completo de cartas. E aí, digamos que a gente quer fazer uma estimativa de duração, esforço, complexidade de alguma coisa, né? De algum item lá do backlog, tá? Uma história, ou uma atividade, se for o caso. O que você vai fazer? Cada participante vai escolher uma carta com a estimativa de esforço, onde você precisa ter um baseline, tá? Então, por exemplo, digamos que a história mais simples, geralmente essa aqui é uma escolha razoável, a história mais simples de usuário do sistema é dado um valor 1. E aí você vai medir as outras em relação a essa estimativa. Então, você tem os valores que são relativos, tá? A menor história que você tem. E aí, por exemplo, vamos estimar uma outra história. Cada participante escolhe a sua carta e apresenta a sua carta. Se não houver consenso, o participante que botou o menor valor vai apresentar os seus argumentos, por que ele colocou o menor valor,
e o participante com o maior valor vai apresentar os seus argumentos de por que ele colocou o maior valor. E aí, dado esses argumentos, as pessoas jogam de novo. E assim se repete até chegar a um consenso. Então, olha só. Tem aqui algumas imagens das pessoas jogando, tá? E tem algumas cartas que estavam ali no slide anterior, que são umas coisas assim meio... por que isso aqui existe, né? Então tem aqui, né? Não sei, interrogação, infinito, alguma coisa que provavelmente não dá para fazer, ou é muito difícil de fazer, ou então, cara, isso é impossível. Pausa para o café, tá todo mundo cansado. E, pô, tem um cara aqui chamado Zero, que não tem esforço, por exemplo. Às vezes eu estou reaproveitando um componente ou alguma coisa já está pronta, não preciso fazer isso. E meio, que é uma coisa esquisita também, porque como é que eu posso ter uma atividade que é menor do que a menor? Ou talvez porque você errou em relação à estimativa de qual que era a menor, ou porque você usou como baseline, sei lá, uma história e agora está estimando, por exemplo, uma atividade. Então, assim, muito cuidado em relação a esse uso do Planning Poker como uma ferramenta de consenso. Eu tenho visto por aí, assim, aqui tem imagens das pessoas jogando, mas eu dificilmente vejo as pessoas usando o Planning Poker na prática. O que eu vejo o pessoal usando aí no mercado como Scrum é que as pessoas vão tentando fazer a estimativa via feeling mesmo, tá? Ou às vezes pegam uma pessoa mais sênior, um cara que já tem uma experiência maior na equipe, e ele acaba dando a estimativa. Ou algumas pessoas que são mais sêniores fazem a estimativa. Tá? Então, assim, o Planning Poker é uma forma colaborativa aí de tentar chegar a um consenso. Mas você pensa você jogando isso toda hora, e esses pontos aqui, eles são muito difíceis, mesmo sendo coisas relativas a outras funcionalidades, é muito difícil de estimar. Uma coisa assim, é muito complicado de você dar pontos e estimar coisas relativas às outras. Então, na prática mesmo, a galera trabalha com horas. Assim, quantas horas ou quantos dias de desenvolvimento isso aqui vai levar? Então, quanto homem-hora. Por quê? Porque é muito mais prático, que é muito mais simples a gente medir com horas do que medir com pontos. Qual que é o problema de medir com horas, né? Por que assim, o mundo ideal é a gente medir com pontos mesmo? Porque a gente tem coisas que são inerentes, né? Assim, a questão de medir com horas é que o homem-hora de uma pessoa é diferente do homem-hora de outra. Assim, um desenvolvedor sênior, ele vai desenvolver uma coisa provavelmente mais rápido que um desenvolvedor júnior. Então, assim, você acaba ficando com a estimativa relacionada com a pessoa e não relacionada com a tarefa. E aí isso causa problemas de organização, porque na hora que você vai fazer a estimativa, você já tem que saber quem é que vai fazer para fazer a medição do homem-hora relativa àquela pessoa que vai fazer a medição. É possível? É possível. Dá problema de medição? Pode dar. Mas às vezes ainda é mais simples do que jogar o Planning Poker e começar a ficar trabalhando com estimativas que são relacionadas às tarefas. Tá? Existem diversas tentativas de medição de, vou chamar complexidade, né? O pessoal chama de tamanho. Tamanho também é um nome complicado para dizer, né? Em relação a qual o esforço estimado ali para uma tarefa. Então, o trabalho estimado, né? Como pontos de caso de uso, pontos de função, tudo isso tem sua problemática, tá? Então, na prática mesmo, eu vejo o pessoal usando homem-hora. Tá? Vamos lá. Sprint Backlog, né? Então, o Sprint Backlog, ele vai ter lá todas as tarefas necessárias para atingir o objetivo do sprint. As histórias de aceitação já devem estar redigidas, né? Então, assim, é bom que você termine o planejamento do sprint já com isso, para você começar o sprint já com o teu sprint backlog, quais são as histórias de aceitação, quais são as histórias de usuários, casos de teste de aceitação, para começar já trabalhando e tendo
casos de teste de aceitação para você poder executar no dia seguinte, aí no começo do sprint. A recomendação aqui forte, né? Não fazer paralelismo entre as histórias. Existem aí os casos clássicos, né? Quando a gente fazia dinâmica nesse curso, fazia dinâmica da maquete, né? A gente fazia lá a maquete em sala de aula, e aí os alunos se auto-organizavam para fazer o sprint. E aí é aquele negócio, né? O que a gente tende a fazer, né? Se eu tenho 3 pessoas e 3 histórias de usuário, cada um pega uma, né? Isso é uma organização lógica. Lembrando que as histórias de usuários são quebradas em atividades, né? Então, não é porque eu tenho 3 histórias de usuário que eu tenho 3 atividades. Eu posso ter muito mais atividade que isso. Mas as pessoas tendem a dividir o trabalho assim. Cada uma faz uma tarefa, faz uma história. Beleza, cada um é dono de uma história. Qual que é o problema com isso? Cada um está fazendo uma história. Nenhum dos 3 termina a história. Quando chega no final do sprint, você não entrega nada para o Product Owner. Ela terminou o sprint. O que vocês têm para entregar? Nada. Porque nenhuma história está 100% completa para ser entregue. Então, a recomendação do Scrum é para você fazer as histórias de uma forma sequencial. Ou seja, eu tenho 3 histórias. Qual é a maior prioridade? A história 1, então todos os desenvolvedores na história 1. Tá? Por quê? Porque se por um acaso der algum problema de planejamento, pelo menos a história 1, se você completar uma história, você está entregando uma história. E não você paralisando tudo e não entregando nada no final. Tá? Então, essa que é a lógica da coisa. Além disso, tem um gráfico chamado Burn Down Chart, que ele deve estar presente aí para fazer um acompanhamento do andamento do sprint junto da equipe. Eu vou mostrar mais uns slides para frente, tem os exemplos aqui do burn down. Tá? Mais um exemplo de sprint backlog, tá? Aqui uma tabelinha. Isso aqui pode ser ponto de esforço, ou pode ser, por exemplo, meia-hora, quantidade de horas de execução aí por dia. Exemplos de interface de software, tá? E assim vai. Aí tem algumas coisas interessantes, né? Um dos princípios do Scrum é a gente fazer gestão visual das coisas. Então, tem o quadro, que é o quadro Kanban, onde a gente vai ter alguma visualização do andamento das atividades. Então, aqui, o quadro Kanban ele costuma ter, no mínimo, 3 colunas, tá? Que é a fazer, fazendo, feito. Tá? E com colunas adicionais do tipo checado, ou seja, está feito, mas alguém veio aqui e rodou os testes de aceitação e, por exemplo, está checado. Tá? Ou então coisas que não foram planejadas, que podem surgir no meio, e problemas. Cara, olha só, o sprint, ele fixa o escopo, tá? Então, para efeitos de planejamento, nada deveria entrar no sprint por fora depois que o sprint já começou. Tá? Ele já foi planejado, é aquilo ali que está no escopo e acabou. Na prática, algumas coisas chegam voando. Tá? É o papel do Scrum Master não deixar essas coisas afetar o sprint. Tá? Então, tentar gerenciar isso de alguma forma. E aí, se você ter uma coisa aqui não planejado, ela te dá um lugar para você colocar essas histórias que estão chegando por fora e que muitas vezes você só vai colocar aqui para falar assim, olha só, a gente não deveria estar fazendo isso, né? E deixar claro para o gestor lá que isso aqui não estava planejado. E é melhor do que você colocar aqui a fazer. Colocar aqui a fazer, a equipe vai pegar e vai fazer. Então, assim, o ideal é nem vir para cá. O ideal é você jogar para o Product Backlog. Chegou coisa nova, vai para o Product Backlog. No próximo sprint, ela pode ser priorizada. A gente sabe que, na prática, algumas coisas acabam entrando no meio do sprint porque acabam sendo coisas urgentes. Tá? E não funciona 100% assim, a metodologia como deveria, né?
E problemas, você pode mover os cartões que estão dando problema para uma sessão que precisa de uma atenção maior. Exemplo aí do quadro Kanban físico, né? Feito numa parede ou num quadro. Mais um quadro Kanban físico, improvisado aí, cheio de coisas. Tem esse aqui que eu gosto de botar essa imagem, porque o cara fez o quadro Kanban dele, está organizando as histórias no chão. Isso é um perigo, né? Porque qualquer ventinho aí, tchau, suas histórias, ou qualquer um que pise, tropece, passe alguma coisa aí por cima, um copo d'água que derramar aí, adeus às suas histórias. Por isso que eu gosto de usar ferramentas online, que não tem nenhum risco associado a isso. Tá? O problema das ferramentas online é a visualização. Muitas vezes você não consegue ter uma visualização ampla, tá? Porque ela é no máximo do tamanho do monitor que você está trabalhando. Então, assim, já vi muitas empresas usar televisões para fazer dashboard, colocar no corredor, para as pessoas verem, tá? Em lugares visíveis. Isso é possível de ser feito, tá? Então, se a empresa tiver recurso, você pode usar até um projetor para ficar projetando o teu Kanban ali. Mais detalhes sobre o Scrum, né? A gente tem aqui uma etapa que é diária, né? Que é o Daily Scrum, que é uma reunião que também é chamada de stand-up meeting, ou seja, uma reunião que é feita de pé. Por que essa reunião ela deveria ser feita de pé, né? Para forçar os participantes a fazer uma reunião rápida. Então, assim, o objetivo dela é ser bem rápida, até para não tomar tempo de trabalho das pessoas, e ela deveria ter no máximo 15 minutos. Tá? Começar sempre no horário marcado, ou seja, é reunião de 15 minutos. Se chegar 15 minutos atrasado, você perdeu a reunião, né? Tá? Todos podem participar, mas o Product Owner e o Scrum Master só falam se solicitados. Essa é uma reunião mais de equipe, tá? Deve ser realizada sempre no mesmo local e dia, no horário do dia. Por quê? Para as pessoas saberem onde elas têm que ir e o horário que ela tem que ir, tá? Recomendações, né? Não marque Daily Scrum no início do expediente, porque as pessoas costumam se atrasar e vão acabar perdendo o Daily Scrum. Tem 3 perguntas no Daily Scrum, tem que responder o que você fez desde ontem, o que você planeja fazer até amanhã, existiu algum impedimento? Cara, é assim, isso se você está trabalhando com time box diário, tá? Você poderia substituir essa pergunta por o que você fez desde o último daily meeting, o que você planeja fazer até o próximo e existiu algum impedimento. As pessoas respondem essas 3 perguntas e a discussão não deve acontecer nesta reunião. A discussão ela deve acontecer posteriormente. Por que posteriormente? Porque se uma reunião de 15 minutos você começar a discutir os assuntos ali, você não vai durar 15 minutos a reunião. Tá? Imagina, eu tenho 10 participantes. Tá? Eu tenho 10 participantes, se o cara cada um tem 1 minuto para fazer, ou 1 minuto e meio para fazer, só dá para responder isso aí mesmo e acabou. As pessoas elas podem observar aqui quais são os problemas, e aí depois da reunião ir discutir e resolver esses problemas. Comentários sobre o Daily Scrum. O Daily Scrum ele é uma forma de você compartilhar informação, tá? Então, assim, fazer a reunião vai fazer com que todos uma comunicação, digamos, intra-N, tá? Com o trabalho remoto, hoje em dia, essa comunicação, fazer Daily Scrum, digamos, remoto, é possível, mas assim, só como um exercício. Se você tivesse um blackboard, ou um lugar onde todo mundo pode escrever, e as pessoas tiverem a disciplina de escrever nesse lugar, essas perguntas podem ser respondidas sem necessariamente fazer uma reunião, talvez com o mesmo impacto,
ou até um impacto melhor do que você ter que fazer uma reunião todo dia para discutir isso. Alguns outros elementos do Scrum. Burn Down Chart. Tá? O Burn Down Chart ele é uma ferramenta para você visualizar como é que deveria estar sendo o ritmo de desenvolvimento das funcionalidades, das histórias, atividades, ou a queima dos pontos, né? Por que é o Burn Down Chart? Né? Seria a queima dos pontos de estimativa que você fez antes. Então, assim, digamos que você tenha estimado em pontos, né? Aqui ele colocou a soma das tarefas em dias, né? Então, digamos que ele estimou em dias. E aí você tem aqui a quantidade de dias, né, que você tem. Tá? E aí você faz uma linha que é a queima linear desses pontos, que é essa linha azul. Tá? E essa linha azul, a linha vermelha, ela é a medição. Tá? Então, digamos o seguinte, você tinha lá 30 pontos para queimar. No primeiro dia, você não conseguiu queimar nada. Então, o que acontece? Essa linha vermelha ela vai ficar acima da linha azul. O que significa isso? Que você está andando num ritmo mais devagar do que você deveria, ou que você está atrasado. Repara, quanto tempo você levou para descobrir isso? Você levou o time box de medição que você está trabalhando aqui. Por exemplo, se for diário, você levou um dia. Então, eu sei que estou atrasado em um dia. Tá? No máximo, um dia você já sabe que está com problema. Então, isso é uma das grandes vantagens do Scrum. Tá? É você fazer uma gestão muito próxima. Tá? Digamos, depois você continua fazendo as medições e aí, eventualmente, a tua linha ela pode ultrapassar essa queima linear de pontos e ficar abaixo da linha de estimativa. O que significa isso? Você está adiantado. Se ela ficar na mesma linha, você está no mesmo prazo. O ideal de um burn down chart é esse formato que está aqui, tá? Que é o quê? Você vai queimando seus pontos e conforme o projeto vai andando, eventualmente você termina uma história de usuário ou mais de uma, você vai caminhando em torno dessa linha de estimativa e chega no final com tudo pronto. Isso é o ideal. O que acontece na prática, né? Então, quando você tem um erro de estimativa, sua linha ela vai começando a ficar mais alta, você não vai conseguindo entregar tudo que você tem que entregar e você acaba aqui em cima com um monte de coisas sem fazer. E aí, esse monte de coisas sem fazer te dá que você teve um erro de estimativa. E aí você vai rever isso para o próximo sprint. A gente vai ver que tem duas reuniões aí de sprint que uma delas é para a gente rever esse tipo de coisa. Geralmente o burn down chart ele fica junto do seu quadro Kanban para você poder visualizar como é que está indo o ritmo e quais são as coisas que estão associadas com esse ritmo aqui. Além disso, existe um backlog que é chamado de backlog de impedimento, tá? Ou backlog de problemas. Tá? Esse backlog é importante porque ele vai colocar coisas ali para você que estão paradas por conta de problema. Pensa o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui numa imagem. Digamos que você tem esse quadro Kanban, né? Como é que é um uso saudável aqui de um quadro Kanban? Primeiro, assim, tem algumas características que são importantes, que se você estiver usando uma ferramenta, você pode associar ao cartão quem é que está fazendo cada coisa. E, assim, teoricamente, uma pessoa não deveria estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, tem algumas coisas que você vê no quadro Kanban que você sabe que essa equipe está tendo alguns problemas. Do tipo, pessoa fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Digamos, o Joãozinho está lá com
5 coisinhas aqui. Por que está com 5? Você consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo? Eu acho que não. Então, muito provavelmente, ele está fazendo uma ou duas e as outras duas estão paradas. Pode estar parada por quê? Pode estar parada porque está tendo problema. Ah, então não é para deixar quem fazendo, joga para problema. Porque aí você vai ver lá com o Scrum Master o que ele pode te ajudar para essas coisas desemperrarem. Tá? Não deixa quem fazendo, não, porque ninguém está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Está fazendo uma, no máximo 2. Tá? Então, isso são algumas características que olha no quadro Kanban se a pessoa está fazendo direito ou não. A outra é aquela que eu já falei lá, que é as histórias deveriam ser sequenciais. Se você tiver aqui o nome das histórias junto das atividades, ou cor, né? As pessoas costumam classificar por cor também. Você não deveria ter múltiplas cores aqui, ou muitas cores, se a sua equipe deveria estar todo mundo fazendo uma ou duas, ou 3 no máximo, cores. Tá? Então, isso também te dá alguns problemas. Tá? Existem algumas organizações do backlog de impedimentos aí, pode até ser chamado de backlog de riscos, né? Então, tem coisas aqui do tipo baixa probabilidade aí de ser um problema, médio, alto e já está sendo um problema. Tem gente que gosta de organizar dessa forma. Além disso, né, depois que termina o sprint, a gente tem 2 reuniões. Tá? Uma que é chamada de Sprint Review, onde participa todo mundo, né, o Scrum Master, o PO e o time, e a equipe demonstra cada história desenvolvida, ou seja, vai executar lá os casos de aceitação para que o Product Owner aceite as histórias. Tá? Pode ser que o Product Owner não aceite algumas histórias, e, assim, as histórias que não foram concluídas têm que ser discutidas com o Product Owner por que elas não foram concluídas, né? Os motivos, para que esses motivos não ocorram mais, né? Sejam feitos ajustes no projeto. Na verdade, no processo ali dos sprints. E existe a retrospectiva do sprint, que é feita só com o time, tá? E o Scrum Master. O foco é o time, tá? E a correção do problema do processo. Tá? Aí ele vai ver o seguinte, por que aconteceu o problema ali da gente não conseguir entregar certas funcionalidades? Se for um problema de estimativa, no próximo sprint a gente vai ter uma estimativa menor. Né? A gente não vai fazer uma estimativa de tantos pontos, vai fazer menos coisa. Implementação de melhoria de processo e análise de causa. Então, é o time melhorando o trabalho do próprio time. Os artefatos que são produzidos aí, né, no Scrum, tem o Product Backlog. Planning Poker não é bem um artefato, tá? É mais uma ferramenta. A gente tem o Sprint Backlog, Impediment Backlog, Burndown Chart. Tá? Nesse momento, a gente faria uma simulação, tá? A gente poderia fazer uma simulação em sala de aula, tá? Mas como a gente vai passar trabalho na disciplina, esse trabalho ele já vai servir, a gente vai usar o Scrum em algumas partes do trabalho, ele já vai servir aí de simulação para vocês.